Convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, para a leitura dos versículos 18 a 22. Versículos estes que tratam do início do ministério de Jesus e da vocação dos discípulos, daqueles que seriam também os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns deles, os primeiros. Eu creio firmemente que a Igreja de Jesus, ela deve caminhar sobre a terra em fidelidade, procurando honrar ao Senhor Jesus em tudo, em cada situação, em cada momento. A Igreja, ela não foi alcançada pela graça divinal apenas para ir para o céu, para que pessoas mundanas que estavam distantes de Deus, desprovidas de todos os recursos espirituais que trazem alegria e conforto ao coração. A igreja não passou por esse processo simplesmente para que esses homens, agora refeitos e melhorados, pudessem ter uma moral mais ilibada, mais correta, um padrão de conduta mais benéfico, não só para quem o exercita, o pratica, o experimenta, mas também para aqueles que estão à sua volta. A igreja, decididamente, eu e você, não fomos alcançados pela graça de Jesus para termos uma vida confortável e tranquila aqui, sem doenças, sem problemas financeiros, com emprego, com sustento, com uma vida feliz. Às vezes nós pensamos que o céu é aqui. Às vezes o nosso coração briga com a gente para tentar nos convencer de que a vida cristã, de fato, é algo para este mundo, para este contexto, para essa história. E nós, às vezes, lutamos para que isso seja verdade. Eu creio que os mercenários da fé, os aproveitadores, eles entram nessa brecha que nós abrimos, muitas vezes, no coração. E os pregoeiros da prosperidade, da cura física, do prazer, da felicidade terrena, das bênçãos divinas que visam apenas dar o suporte para o homem experimentar de uma vida deliciosa aqui e nunca querer ir para o reino celestial. E nem pensar nas palavras de Jesus: vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E então, nós estaremos juntos para sempre, mas não aqui, exatamente. Não desse jeito. Há algum problema a gente querer bênçãos? De jeito nenhum. Eu estou começando esta reflexão, tentando levar seu coração a pensar no risco que nós corremos, só isso. De que muitas vezes nós pensamos que por nós fecharmos os olhos, orarmos, cantarmos belos cânticos espirituais, lermos as Escrituras, isso é o suficiente. Estamos cumprindo o nosso papel, a nossa função. Para alguns, uma função domingueira. É de semana a semana. E uma vez só. Irmãos, como igreja, nós devemos ouvir a voz do nosso Salvador através das Escrituras. E devemos levar o coração até a sua presença constantemente, para que nós nos lembremos de que Ele disse: assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio. Precisamos nos lembrar da palavra do nosso Cristo, naquele momento dramático, de preparação para a cruz. Precisamos nos lembrar da palavra de Jesus dizendo: perseverem na oração, orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando Cristo ressuscita, Ele olha para esses mesmos discípulos, aqueles que andaram com Ele, e vai novamente dizer: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, relembra as palavras do Senhor, dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto que nós vamos ler fala do início de tudo isso. O texto que nós vamos ler fala de pessoas como nós, envolvidas com os caminhos da vida, vida de todo dia, vida comum. O que nós vamos ler não diz respeito apenas a algumas pessoas que ficaram aprisionadas no passado, que passaram mesmo, que ficaram para trás. O que nós vamos ler diz respeito à nossa vida também. Deve falar conosco hoje. Deve mexer com a nossa intimidade, deve mexer com a nossa rotina religiosa, deve mexer com os nossos alvos, com os nossos propósitos, deve nos fazer enxergar a nossa cadência de vida diária de um jeito novo, deve nos fazer parar um pouco, refletir um pouco mais, orar um pouco mais e assumir novos compromissos com o reino de Deus, com o Senhor do reino, que é Jesus Cristo. O texto diz que, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Os irmãos Simão, chamado Pedro, e André, não viram Jesus. Jesus olhou e viu Simão e Pedro, ou melhor, Simão, que é Pedro, e André. E eles estavam lançando as redes ao mar. Por que eles faziam isso? Diz o texto: porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes depois do trabalho. E chamou-os da mesma maneira. Então eles, termina o versículo 22, dizendo: no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Senhor Jesus, aplica esta porção de Tua palavra ao coração da Tua igreja aqui, nesta hora, e na vida daqueles que nos acompanham pela transmissão da internet. Ó Deus, onde quer que a Tua palavra chegue agora, que ela produza os frutos espirituais na vida daqueles a quem Tu queres salvar, moldar e fazer conhecido o Teu nome, revelar a Tua glória. Abençoa, Senhor, a nossa vida
nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que, como igreja, nós corremos riscos e tropeçamos às vezes. Aquilo que nós deveríamos fazer, nós não fazemos, e aquilo que Deus não ordenou para a nossa vida, nós muitas vezes estabelecemos, até chamamos de estratégias, como igreja e na obra do Senhor. Eu creio que uma das tarefas primordiais que nós temos como povo de Deus e como crentes individualmente, diz respeito à obra de evangelização, diz respeito à proclamação do Evangelho, diz respeito ao anúncio de uma verdade, de que o homem está separado de Deus e que precisa se reconciliar com Ele. O homem é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecendo quem ele é e que em si mesmo não existe nenhum recurso espiritual suficiente para resolver o grande, grave problema que ele carrega e que tem repercussão para a eternidade. Portanto, ele tem que olhar para Jesus, ele tem que olhar para aquele que é a fonte de todo o suprimento espiritual e encontrar nele a esperança, a vida, a paz, o sossego, o conforto e a dinâmica de uma vida nova. É em Jesus. Nós temos esta função. Não foi dada esta função a nenhuma outra organização humana, a nenhuma outra comunidade. A igreja é a comunidade mensageira, a igreja é a pregoeira do Evangelho, a igreja é a anunciadora vigorosa das verdades espirituais que podem pôr fim ao dilema da alma. A igreja é aquela que pode ser a boca de Deus num mundo caído e anunciar o Evangelho, que é a única coisa também chamada de poder de Deus para a salvação. Não existe poder em nós, não existe poder em mim para convencer seu coração. Aliás, eu posso, quem sabe, convencê-lo de alguma coisa, mas eu não posso em nenhum momento, em nenhuma circunstância, moldar a sua vida a ponto de transformar você numa nova criatura. Só o Evangelho faz isso. Eu só posso anunciá-lo. Eu só posso proclamá-lo. A igreja é o método que Deus usa para alcançar o homem perdido, o pecador. A igreja, no Evangelho, pelo Evangelho, para o Evangelho, com o Evangelho e apenas com o Evangelho. É essa agência de Deus no mundo. Ninguém mais pode fazer isso. O mundo grita, anunciando religiões, dizendo que todos os caminhos são viáveis, num anseio de querer suplantar a carência que ainda perdura. Mas só o Evangelho, quando chega, limpa, despe o homem de todo esse lixo religioso que muitas vezes, muitas almas acumulam ao longo de uma vida. Só o Evangelho, só o Evangelho. Queridos irmãos, nós temos um compromisso com esse Evangelho. E às vezes eu penso que nós estamos negligenciando demais, fazendo pouco caso da nossa função, do nosso papel. E nesta manhã eu queria que nós, ao olharmos para esse texto, para essas palavras de Jesus, para esse momento, num momento em que Jesus estava começando o seu ministério, no momento em que ele começa a convocar os seus discípulos, eu queria que nós encontrássemos aqui uma hora de nós assumirmos a renovação de votos com o Senhor.
renovação da nossa confissão de fé, da nossa profissão pública de fé, assumindo compromissos de verdade com o Evangelho da graça salvadora. A minha pergunta para o seu coração é: até que ponto o Evangelho tem moldado a sua vida? Até que ponto os seus desejos têm sido influenciados pela luz que brilha do céu através do Evangelho de Jesus Cristo, da Palavra de Deus? Até que ponto sua conduta é inteiramente norteada, orientada pela Palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo? Até que ponto você ama segundo Jesus? Até que ponto todas as suas expectativas de vida são traçadas a partir do Evangelho, ramificando para todas as áreas do seu viver cotidiano? Até que ponto isso acontece? Se o Evangelho não for a fonte de tudo na nossa vida, ainda não é o Evangelho que nós experimentamos. Não basta ter um Evangelho. Paulo escreveu contra isso aos Gálatas, sobre o fascínio de um outro Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho. Queridos irmãos, temos um compromisso com o Evangelho de Jesus. A pergunta é: o que eu preciso compreender antes de me envolver com esta obra de evangelização? Porque eu sou chamado por Deus para isso. Mas para que eu não realize esse serviço ao reino de Deus da maneira errada, equivocada, apenas do meu jeito, segundo as minhas óticas, a partir das minhas estratégias, dos meus pontos de vista, a partir das minhas experiências, da minha cultura, do meu ambiente, para que eu não me perca em tantas possibilidades e tantos caminhos. O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Nesse afã, nesse desejo de contribuir com a obra do reino na terra, na vida de pessoas. O que eu preciso compreender para fazer a obra de evangelização, me comprometendo com ela, do jeito que agrada ao Senhor Jesus. O que nós podemos aprender desse texto sobre esse assunto? Algumas coisas, 3 delas. 3 lembranças oportunas para o nosso coração. Primeira, eu queria que nós aprendêssemos aqui que nós temos um chamado para a evangelização. Nós temos um chamado para a evangelização. Jesus chamou os seus discípulos. Não foram os discípulos que foram à procura de Jesus para chamá-lo como mestre de suas vidas. Não foram estes homens que, num insight religioso, descobriram um mestre, um rabino judeu especial, diferenciado daqueles outros rabinos e disseram: quem sabe esse aí? Não foram os homens que tomaram a iniciativa, não foram eles. O chamado vem de Cristo. E começa o texto com Jesus caminhando junto ao mar da Galileia. A caminhada de Jesus, né? Nós moramos numa cidade praiana. Eu creio que muitos aqui gostam de ir para a beira da praia. Eu gosto, eu não vou muito, infelizmente. Mas eu gosto. Sempre que possível, eu gosto de ir para a beira do mar, ouvir o som, sentir o aroma do mar. Que delícia! Olhar para os coqueiros, sentir a brisa, ouvir o vento, que delícia, ver os pássaros, como isso é bom. E Jesus está caminhando, e talvez muita gente estivesse por ali, os trabalhadores estavam, e talvez Jesus fosse mais um no meio daquela multidão, naquele ambiente onde as coisas estavam acontecendo, e começando a acontecer de manhã. E Jesus caminha junto ao mar.
E enquanto caminha, as coisas de Deus não estão longe dele. Enquanto caminha junto ao mar, ele está com o coração aberto e disposto a fazer o plano de Deus aparecer na realidade humana. Enquanto caminha junto ao mar da Galileia, ele olha para as circunstâncias, ele olha para as experiências, ele olha para as pessoas, ele olha para esse lugar onde ele está e onde o reino chega com ele. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus estava caminhando com o reino. E eu fico pensando, e o meu coração treme dentro de mim, porque nem sempre eu caminho com o reino. Eu caminho comigo mesmo. Eu caminho com os meus anseios, com os meus desejos, com a minha história, e eu não quero me envolver com ninguém mais. Eu caminho só para sentir o vento. Mas, de repente, esse Jesus que estava caminhando junto ao mar da Galileia, olha e vê Simão e André. E eles estavam trabalhando, lançando as redes. E é nessa hora que o reino chega para aqueles dois. Na hora do trabalho, rompendo com a rotina, alterando panoramas, mudando perspectivas, dando uma outra temática, apresentando um outro caminho, sugerindo uma outra vida. Viu Jesus, Simão e André e disse-lhes, chamou-os, vinde após mim. Meu irmão, minha irmã, você tem ouvido o chamado de Jesus para andar com Ele? O chamado não foi só para Simão e André, para Tiago e João. O chamado foi para mim e para você. Irmãos, nós que queremos nos envolver corretamente com a obra da evangelização, nós precisamos lembrar que antes do envolvimento com a obra da evangelização, nós precisamos ter a certeza de que nós ouvimos o chamado de Deus para nos envolvermos com ela. Porque todo envolvimento com a obra do Evangelho, sem ter a nítida convicção e não ter integralmente a convicção de que o chamado de Deus aconteceu, não haverá possibilidade de eu ser instrumento prazenteiro nas mãos do meu Senhor e Redentor. Não haverá como eu ter um envolvimento alegre, feliz, contente, satisfeito, robustamente alicerçado na alegria da fé. Não há. Será gemendo, será um parto, e eu não conseguirei, porque o peso será enorme demais. Ninguém pode se envolver com a obra de Deus do jeito que Ele quer, produzindo alegria para o coração e glória para o nome do Senhor, se não for chamado para isso. Tudo mais será religiosidade e não vida espiritual. Tudo mais será uma expressão do desejo humano, mas não uma expressão da graça de Deus. Nós temos um chamado, irmãos. E esse chamado tem, eu queria só destacar para vocês, tem 5 características. Primeiro, esse chamado é soberano. Não depende do homem, mas depende inteiramente de Deus. Isso é claro. Jesus viu, Jesus chamou. Segunda característica, esse chamado é um evento exclusivo da graça. É a graça de Deus sendo derramada nos corações.
Não é fruto do desejo e das motivações humanas, ou de qualquer coisa existente a priori dentro do nosso coração. É resultado da força santificadora que separa, que põe à parte a força santificadora da obra da eleição divina, que escolhe quem Deus quer escolher para o louvor da sua glória. É evento exclusivo de graça. É soberania, é expressão de soberania, é a expressão da graça, é um evento em que o homem se mostra pequeno, frágil, mas ao mesmo tempo é tragado pelo grande amor de Deus. Portanto, é uma experiência irresistível. O chamado de Cristo é irresistível. O homem não é capaz de resistir, ele prontamente deixa tudo e segue. Isso acontece com Simão, com André, com Tiago, com João. Imediatamente, deixando tudo, o seguiram. O chamado é irresistível. O chamado estabelece um novo padrão de prioridades. Instaura novos valores, novos caminhos na cadência e na rotina, no viver cotidiano, e por isso é possível até deixar algumas coisas para trás, coisas essas significativas, importantes. Punham o pão sobre a mesa, era um trabalho, eles eram pescadores, diz aqui o texto. Eles estavam pescando, Simão e André, porque eram pescadores, e Jesus os chama, e o chamado por estabelecer um novo padrão de prioridades, deu a eles uma convicção nova, um valor novo, uma experiência nova, um desejo novo, e agora Cristo está acima de todas as outras coisas. A profissão é importante, o trabalho é digno, não há nenhum problema nisso, garante o pão e o sustento diário, sim, mas o Cristo de fato é a fonte de todo o suprimento. E se Ele chamou, o valor maior suplanta o valor menor. A vida pode mudar, a profissão pode ser abandonada. A profissão pode ser abandonada, porque quando muito ela pode pôr o pão sobre a mesa, mas só aquele que é a fonte de todo suprimento pode trazer o pão celestial para as realidades da terra. O chamado de Deus estabelece novos padrões de prioridades para nós. Aconteceu assim com Simão, com André, com Tiago, com João. Vai acontecer com a gente? Novos padrões de prioridades, sim. Nós vamos ter que abandonar a profissão? Talvez não. Mas você vai ter que transformar a sua profissão em algo maior do que ela. Porque a graça de Deus soprará sobre você, ou isso acontece, ou você sofrerá. Nós não existimos só para as riquezas da terra. Nós não existimos só para ganhar dinheiro. Nós não existimos só para comida e bebida. Nós não existimos só para festejar, nós não existimos só para as viagens deliciosas, nós não existimos apenas para o conforto de uma vida familiar estável, digna e plenamente suprida, sem nenhum tipo de enfermidade ou de aperto financeiro ou de dificuldades relacionais, marido, mulher, esposa, marido, filhos, mãe, pai, esse drama da vida. Falava com Esdras um pouco antes do culto e perguntando como é que está o trabalho. Ele disse, pastor, tem que ser debaixo de oração. E todo dia, porque a oração de ontem não vale para hoje. É isso? Já pensou? Todo dia.
Meu irmão, não será fácil viver no mundo caído à maneira de Deus. Dá para viver segundo o mundo se nós nos mundanizarmos. Mas a proposta do Evangelho é: não, vocês não são do mundo, como também eu não sou. Vocês não são. Dele vos retirei, dele vos escolhi, dele vos chamei. Nós não somos daqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Pare de tentar ser mundano com uma roupagem religiosa. Não dá. As meninas, elas vivem uma tensão terrível. Eu fico pensando como pais, nós como pais, tendo que educar essas meninas, esses meninos, esses jovens, que estão aí lidando com as situações as mais delicadas, as mais desafiadoras. Vivemos numa época altamente sexista, como um exemplo para nós. Os apelos sensuais e sexuais são enormes. E os nossos jovens estão lidando com isso todos os dias. Mas eu vejo que os pais estão fracos, e estão timidamente acovardados, vendo como é que essas coisas vão acontecer na vida dos seus filhos, e não estão participando do processo. Pais, palavra para vocês: interfiram na vida dos seus filhos. Ah, mas já está barbado. Interfiram na vida dos seus filhos. Seu filho, sua responsabilidade, seu compromisso. Interfira. Seja homem, pai, homem de Deus na vida do seu filho. Molde o caráter do seu filho para que ele seja um homem de Deus no amanhã. Pai, você pai. Por que eu estou falando pai? Porque as mães muitas vezes sentem primeiro do que nós, ou pelo menos se dispõem a agir antes do que nós. Pais, interfiram na vida das suas filhas. Filhas querem se casar com homens de Deus. Interfiram na vida delas. Moldem o caráter. E opinem. Deem sua opinião para a vida de suas filhas sobre o que ela vai comer, como ela vai se relacionar, com quem ela vai se relacionar. Interfiram, pais, na roupa que suas filhas vão usar, porque hoje, nesse mundo sexista, o corpo está estampado, tanto homens quanto mulheres. E eu fico vendo que muitas vezes dentro da igreja as irmãzinhas, as jovenzinhas estão aí tentando fazer um meio termo. Não vou colocar o decote até aqui, mas pelo menos até aqui. É engraçado, né? Irmãos, novas prioridades. O chamado nos dá novas prioridades. Eu não vou seguir o padrão do mundo. Olhe para dentro da sua casa, meu irmão. Comece por ali. A igreja é a grande família da fé. Mas a pequena igreja está dentro da sua casa. Interfira. Opine, seja referência, pais, de um padrão diferenciado. Eu não estou falando para as meninas usarem gola clerical. Eu não estou falando para a gente ir aprender com os Amish norte-americanos, andar de charrete. Eu estou falando que a sensualidade não cabe. O padrão de Deus é de santidade, é de modéstia, é de meu corpo também faz teologia.
O meu corpo é templo do Espírito de Deus. O meu corpo anuncia as riquezas do reino. O meu corpo fala de Deus. A minha forma de viver. Novas prioridades. Meninas, escutem. Se vocês estiverem tentando negociar com o mundo, o máximo que vocês vão conseguir são homens imprestáveis. E homens imprestáveis não gerarão casamentos robustos e sólidos. Vocês precisam de homens de Deus. Meninos, não procurem periguetes. Mulheres de Deus, que tenham um caráter de Deus. Ah, pastor, mas aquela menina é muito para o meu caminhãozinho. É sim, porque ela leva Deus a sério. E você? Por que você não é o caminhão para aquela areia? Porque você não é ainda o homem de Deus que precisa ser. Ah, mas meu pai não me ensina. Pai, não se acovarde. Mãe, não se omita. Temos um chamado, o chamado para sermos diferenciados. E se no chamado Deus quiser nos mudar, Ele pode. Sem explicação, Jesus olhou para Simão e para André e disse: vinde após mim. E diz o texto que imediatamente eles deixaram tudo e passaram a segui-lo. Em quinto lugar, quinta característica do chamado é que ele é para estar com Cristo. O chamado para a nossa participação na obra da evangelização do mundo, para o anúncio do Evangelho, para a revelação das riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. Esse chamado é para que nós, individualmente, como comunidade de fé, é para nós estarmos em Cristo, com Cristo. Isso é discipulado. O discipulado é o maior e o mais fascinante projeto para a nossa vida de cada dia. Discipulado não é um roteiro religioso. Discipulado não é um método traçado por nós, a nossa imagem e semelhança, segundo os ânimos de nossa alma, segundo os anseios do nosso coração. Discipulado não é exatamente o que nós somos capazes de fazer como grandes estratagemas para a expansão da nossa comunidade de fé no lugar onde nós estamos. Discipulado é essencialmente andar com Jesus Cristo e levá-lo a sério como a prioridade das nossas experiências diárias. Cristo, primeiro Cristo. Lutero dizia: quanto mais afazeres eu tenho num dia de vida, mais tempo eu devo passar na presença de Deus, na presença de Jesus. Quanto mais coisas, mais investimento no Cristo. O chamado é para estar com Cristo. Vinde após mim. Cristo vai e nós caminhamos atrás. Irmãos queridos, muitas vezes nós caminhamos autonomamente, buscando uma independência religiosa indevida. Fomos chamados para andar com Cristo e para sermos discipulados por Ele, na convivência, no relacionamento íntimo, profundo, real, com o seu coração, com o seu ensino, com sua palavra, com o seu caráter, com sua graça, com seu amor, com a sua justiça. São esses atributos de Cristo que nos são compartilhados, que nós devemos experimentar no viver diário, nas lutas diárias, nos desafios diários, lá na sua empresa,
lá com seus empregados, lá na sua jornada diária para ganhar o pão de cada dia. É ali que isso deve aparecer. É ali que o discipulado deve aparecer como o sol que brilha ao meio-dia. É ali do que nós fomos chamados. Mas com o chamado, precisamos nos lembrar de uma outra coisa. A pergunta inicial é: o que é preciso compreender antes de fazer a obra de evangelização, para que nós a realizemos da maneira correta e não de um jeito equivocado, mas buscando agradar a Deus em tudo? Em segundo lugar, aprendemos aqui que com o chamado nós recebemos também uma vocação. Recebemos uma vocação, somos chamados, mas recebemos também uma vocação. E a vocação, segundo Jesus aqui, é para que vocês sejam pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes. Agora Jesus diz: agora farei de vocês pescadores de homens. Uma vocação sobre a sua profissão. Pode mudar, pode alterar o seu panorama, o costumeiro do viver, sim, mas a vocação delimitará um novo processo, uma nova razão, dará um novo sentido à sua história terrena. Basta confiar, basta viver pela fé, basta saber em quem nós estamos depositando a nossa confiança, basta a gente ter a intimidade da caminhada do discipulado. Se eu sei quem é o meu Salvador, se eu sei quem é o meu supridor, se eu sei quem é Jesus, eu abraço aquilo que Ele me oferece, a sua vocação, e enquanto isso, eu vou fazer o que é prioridade na minha vida, cumprir a sua vontade e realizar toda a sua obra, do jeito e na cadência que Ele trouxer. Do jeito que Ele quiser. Irmãos, não há nada mais triste do que viver uma vida e chegar no fim, perceber que vivemos só para nós mesmos. Não há nada mais triste. O projeto mais fascinante de vida, de fato, de verdade, é fazer da vida um altar para o louvor e a glória e a honra do nosso amado Redentor, que é Jesus. Com tudo que a vida puder assumir e ser. Você é médico para a glória de Jesus. Você é engenheiro para a glória de Jesus. Você é comerciante para a glória de Jesus. Você é dona de casa para a glória de Jesus. Você é estudante para a glória de Jesus. Você é para a glória de Deus. O Evangelho é o Evangelho. Com o chamado, recebemos uma vocação. Vocação define e dá sentido aos rumos e caminhos da nossa vida. Vocação está acima de tudo, até da nossa mais querida profissão. A profissão pode ser deixada e mudada. A vocação não pode ser impedida e nem renegada. É dádiva do céu que suplanta completamente todas as alegrias que o meu envolvimento com os assuntos deste mundo capaz de trazer para o meu coração. Todas as alegrias que a minha profissão for capaz de trazer para mim, tudo será muito pouco comparado com a vocação que Deus me traz. A vocação fala de coisas eternas. A vocação fala do pão do céu. A vocação fala de mudança de vida, de transformação, a minha e a do outro. A vocação fala de vida eterna e não temporária.
A vocação dá sentido, traz razão para viver. Você já ouviu o chamado para andar com Jesus? Você já ouviu dele qual é a sua vocação no Evangelho? Você é para pescar homens no Evangelho. Mas entre o chamado, a vocação, existe um ambiente de preparação. Há um chamado, existe uma vocação, mas entre o chamado e a vocação existe um ambiente de preparação que não pode ser deixado de lado. E eu queria que você olhasse para o texto, quando Jesus também diz a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei. Versículo 19. Você atentou para essa expressão? Eu vos farei. Preparo. Nós não nos preparamos a nós mesmos. Nós não dizemos ao nosso próprio coração: agora que eu fui chamado, tenho uma vocação, é do meu jeito. Agora eu vou tentar de todos os modos exaltar a Deus e glorificá-lo com as minhas estratégias, na minha hora, no meu tempo, do meu jeito, com o meio que eu tenho, com as coisas que eu gosto, com as pessoas que eu intento, com aquelas que eu acho que devem ser trabalhadas em nome de Deus no Evangelho da Graça. É do meu jeito. Você pode até tentar fazer isso, mas você vai descobrir rapidamente, como Paulo descobriu. Paulo queria evangelizar o mundo, mas ele só fez aquilo que Cristo permitiu, aquilo que o Espírito Santo lhe possibilitou. Paulo queria evangelizar uma região da Ásia. De repente, o registro em Atos dos Apóstolos é: o Espírito do Senhor não o permitiu. E ele tenta de outra forma, e o Espírito de Jesus Cristo não lhe permitiu. Ele para e tem uma visão de um homem macedônio, dizendo a ele: passa a Macedônia. Você não pensou em nós ainda, não é? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente compartilha a visão com os seus companheiros. E todos chegam à conclusão: é para lá que Deus quer que a gente vá. E foram, e chegaram, e as portas se abriram, e o Evangelho ganhou corações, e a obra de Deus se expandiu, e a glória de Jesus foi vista. Eu vou para a Espanha, olha, escreve aos romanos, eu vou chegar aí, eu quero que vocês me preparem o caminho, porque eu quero ir para a Espanha. Morreu em Roma, não foi à Espanha. O tempo da minha partida é chegado. Já estou sendo oferecido como libação para o louvor do meu Deus. É Ele que deve ser exaltado. É Ele que deve ser dignificado. Irmãos queridos, nossa vocação existe, nosso chamado é real, mas também precisamos nos quebrantar na presença de Jesus e suplicar dele o preparo, para que nós façamos a sua obra do jeito dele, a maneira dele, com ele, para ele, tudo para ele. Nada para nós. A única coisa é que nós podemos celebrar vendo o agir de Deus, do jeito de Deus, através dos meios de Deus aparecerem diante dos nossos olhos. E isso, de fato, tem a ver com quem segue a Jesus de verdade, com quem leva a Deus a sério, quem não brinca de religião. É Cristo quem nos prepara para a obra de evangelização. É Cristo a nossa capacitação. De suas mãos vem todo o recurso. Diante dele
está todo o suprimento. Para onde isso deve nos levar? E aqui eu queria trazer algumas implicações e aplicações para a nossa vida. Eu queria, em primeiro lugar, que você olhasse para dentro do seu coração, que você não olhasse para fora, que você não pensasse, fulano de tal que deveria ouvir isso aqui, que você estivesse olhando para dentro do seu coração agora e julgando de fato como tem sido o seu relacionamento com Deus. Olhe para você. Como tem sido o seu relacionamento com Deus e com as coisas dele, com as coisas do Evangelho? Como é que isso tem acontecido? Ser um verdadeiro e fiel discípulo de Jesus Cristo, irmãos, é fundamental no envolvimento com a obra da evangelização. Vida cristã, eu repito, não é meramente uma rotina religiosa, com cumprimento de obrigações. Vida cristã é essencialmente um relacionamento com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, na força iluminadora e sustentadora do Espírito Santo. Deus quer usar a sua vida, meu irmão e minha irmã, de fato, de verdade, mas antes que isso aconteça, Ele quer ter um relacionamento íntimo, real e profundo e transformador com você, de pai para filho. Como está o seu relacionamento com Deus? Há uma obra para ser realizada. Ninguém pode fazer essa obra em nome de Deus no mundo. Só a igreja, nós. Como está o seu relacionamento com Jesus? Segunda implicação. Se as coisas são assim, alimente no seu coração uma boa expectativa em relação ao anúncio do Evangelho. Às vezes nós nos intimidamos porque, na nossa ótica, a nossa proclamação do Evangelho, ela não surte efeito. Ela não traz os resultados que nós tanto desejávamos que aparecessem. Ela não tem salvado ninguém, ela não tem incomodado ninguém, ela não faz nada. As pessoas riem da nossa cara, esnobam a nossa conduta, fazem pouco caso de nós, fazem piadinha, tiram a onda com a nossa cara. Tenha uma boa expectativa em relação ao anúncio do Evangelho. Creia que Deus tem os seus eleitos, e eles receberão e crerão na mensagem do Evangelho. Tem de ser do jeito de Deus, no tempo de Deus. A nossa tarefa é anunciar, a tarefa de Deus é de convencer e converter o coração. Anuncie. A palavra de Paulo é: proclame o Evangelho. Quer seja oportuno, quer não. Há tempo e há fora de tempo. Pregue o Evangelho. Terceiro lugar, tenha paciência para esperar o tempo de Deus. Tenha paciência. Vá moldando o seu coração para que ele se submeta inteiramente ao comando e à direção do Espírito Santo. Portanto, não desista das pessoas por quem você tem orado, a quem você tem feito brilhar a luz da palavra de Deus. Ore, suplique mais a Deus por essas pessoas. A Bíblia nos estimula a sermos perseverantes na oração. Sempre que possível, fale de Jesus ao coração delas. Mas compreenda, a salvação não depende de você. Depende do mover do Espírito, que aplica a obra de Cristo no coração dos eleitos. Por isso, saiba esperar com paciência a manifestação da boa e santa vontade do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quarto lugar. Seja persistente
e perseverante no trabalho de Deus. O evangelho que salva é também o mesmo evangelho que responsabiliza o perdido pecador diante do Senhor Deus. Seja persistente e perseverante na obra de Deus, porque no Senhor o nosso trabalho nunca será vão. Os olhos humanos podem nos desprezar, mas os olhos de Deus jamais farão isso. Estarão atentos à nossa vida, para que um dia nós ouçamos: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo que eu preparei. Vinde. Persevere, seja perseverante e persistente no trabalho do Senhor. O Senhor haverá de recompensar. Queridos irmãos, que o Senhor aplique de fato essa porção de sua palavra ao nosso coração. Que a nossa vida, a partir de hoje, seja uma expressão nova, de um compromisso maior, não apenas com os assuntos daqui, mas sobretudo com aquilo que glorifica e fale da riqueza de Jesus Cristo. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor.